Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do terror hão de intimidar teu ser. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreiras, não há, para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os terrores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus, o nosso grande intercessor, pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Como disse o irmão Luiz Carlos e a irmã Nininha, estamos aqui nos abastecendo da palavra de Deus. Não é? É óbvio que para todas as situações a gente precisa estar muito focado naquilo que a gente quer. Não é? A gente precisa, obviamente, estar muito determinado, obviamente, para escolher, de preferência, o bem, onde está a vida, e não o mal, onde está a morte. Mas, diante, amados, dessa vivência cristã, que pela misericórdia de Deus, completo 37 anos de convertido, agora, dia 28 de dezembro, não é? Me converti aos 15 anos de idade, assim que completei 15 anos de idade, e não só por esse tempo de vida cristã, 37 anos, né? Mas pelo conhecimento que temos bíblico, muito pouco ainda, né? Luiz Carlos, de vez em quando, faz referência à nossa graduação em teologia, mas isso é importante socialmente falando, mas a gente conhece ainda muito pouco. Apesar de já ter lido a Bíblia de Gênesis e Apocalipse várias vezes, apesar de pregar a palavra todos os dias, só para ter uma ideia, esses últimos 21 anos, toda madrugada estou pregando a palavra, fora, né, o tempo de convertido, que eu me converti no sábado, no domingo eu já estava, Zefinha, saindo da campanha evangelizadora. Louvado seja Deus. Né? E já teve momento, né, Luiz Carlos, de a gente estar ministrando um livro na igreja, na escola bíblica, um outro livro da Bíblia aos domingos,
e eu estar ministrando um outro livro no programa Acorda a Bênção. Então, está falando de 3 livros da Bíblia em um determinado período, isso vai gerando conhecimento, isso vai gerando entendimento. Os olhos da alma, que é o entendimento, vai se abrindo, não é? E, obviamente, é necessário ter uma vida, como eu já disse aqui no culto passado, regada de oração. Se todo crente deve estar sempre orando, imagine nós, que temos um ofício eclesiástico. Imagine nós, que temos oportunidade para trazer uma saudação. Imagine nós que dirigimos culto. Imagine nós que chegamos aqui ao púlpito, seja onde quer que for, numa rua, numa residência, em um templo, em qualquer lugar. Se o crente comum deve orar, e orar sempre, imagine nós. E a oração, ela gera sensibilidade espiritual, ela ajuda a abrir o entendimento das Escrituras, ela ajuda a você enxergar além da letra, não é? Além da palavra. O Espírito Santo abre a mente. A Bíblia diz que a unção nos ensina todas as coisas. E a unção é a presença de Deus. E essa presença a gente tem ela impregnada em nossas vidas quando a gente vive uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E mesmo assim, diante de experiências que já vivi, inclusive recentemente, quando o diabo até falou fortemente na minha mente, até diante de uma situação que, de repente, eu me perguntei como é que isso foi parar aí, o cabo solteiro. A gente chama cabo solteiro, é um pedaço de corda que o bombeiro militar, bombeiro civil também usa, e a gente, pela misericórdia, tem um curso de bombeiro civil, e, de repente, numa situação, eu vi o cabo solteiro numa linha de madeira no telhado que eu tenho na cobertura da minha casa. Como é que esse danado foi parar aí? E o diabo dizia, te enforca. É forte. E foi uma situação que eu vivi de cadê o chão? Cadê o chão? Cadê o céu? Estava ali o Amaro, parecia o dia do juízo final, quando a Bíblia diz que céu e terra fugirão. Você parece estar no espaço sideral, sabe? Foge tudo. Fica, como diz o teólogo Dietrich Bonhoeffer, você sozinho. E a tentação é isso. É você sozinho. É você sozinho. E onde é que está Deus? Por incrível que pareça, a sensação é que Deus está ausente. A sensação é essa. E por incrível que pareça, a pior da sensação é a presença forte do diabo. Mas é um momento de sobriedade que você tem, que é onde você faz a sua escolha, é onde você faz a sua decisão, e a decisão é pessoal. Por isso que somos nós que vamos prestar conta dos nossos atos a Deus. Não é o demônio que nos tenta, por incrível que pareça. Eu tenho um professor de escola dominical que, quando eu falo disso, eu me lembro dele. Ele diz que quando a pessoa bebe de cair no chão, nunca mais tinha visto uma pessoa sendo carregada de tanto álcool. O dia desse eu vi 2 cabas carregando um no meio. O cabo nem levantava os pés, arrastava o pé. Nunca mais tinha visto um negócio desse, né? Não que não falte por aí. Mas o diabo fica rindo quando vê a pessoa deitada na rua, dormindo, moribunda. É o diabo que fica rindo da situação quando você comete a besteira e depois passa a vergonha ou vexame de ser algemado, de ser jogado dentro de um camburão, né? De estar sendo humilhado. O diabo, o colega disse, o professor, ele tenta, o cabo cede, faz a besteira e o diabo fica de fora rindo da cara dele, da cara dela. Mas a decisão ainda foi da pessoa, por isso que ela vai prestar conta de seus atos, das suas escolhas, das suas decisões, como está escrito em Romanos, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, a escolha é nossa. Não é? Para isso tem que ter muito foco,
tem que estar muito determinado sobre o que quer, mas tem que, a exemplo do chamado gatilho que dispara-se, que a psicologia chama do ápice de uma crise, né? O gatilho. Do jeito que existe o gatilho que é disparado no momento, né? Há um precedente, há, como disse o irmão Luiz Carlos, de uma situação que ele contou aqui, um histórico, um precedente que vai se evolumando, e aí cria-se um coquetel molotov existencial que se explode, e aí quando se explode, irmão, quem estiver perto fica no prejuízo. Mas é exemplo das más escolhas, das más decisões. Existe também, sabe, amados? E é necessário existir uma estrutura que venha preceder todas as decisões para o bem. Como disse a irmã Zefinha, irmã Nininha, a palavra de Deus é a base. Então, quanto mais você lê Bíblia, quanto mais você escuta a Bíblia, quanto mais você ouve de Deus, será melhor para você. Para os momentos de difíceis escolhas, de difíceis decisões. Agora, a decisão sempre será sua. Porque tem muita gente, inclusive, pregador da palavra, a gente viu dia desses se suicidando, se matando. Tem muitos pregadores da palavra que estão presos porque perderam a estribeira e mataram. Tem muitos pregadores da palavra que estão desviados hoje. Tem muitos pregadores da palavra que estão nas drogas. Eu estava recentemente com um pastor, ele disse a mim, eu já fui pastor Amaro, e hoje está no mundo do homoafetivo. Pregador da palavra. Há muita gente desviada. Por isso que eu estou dizendo a você, meu irmão, minha irmã, que a escolha é sua, a decisão é sua, sempre será nossa, porque somos nós que... Não é o diabo que vai prestar conta a Deus dos nossos atos, somos nós. Não é? Mas é importante, como já ministramos aqui em outra oportunidade, estar aos pés de Jesus, como esteve Maria, quando Jesus esteve na casa dela. Enquanto Marta ficou ocupada com os afazeres domésticos, Maria escolheu a melhor parte, a qual disse Jesus não te será tirada. E lá na frente, quando o irmão delas morre, Maria se mostra desesperada, Marta se mostra desesperada, apavorada, sai correndo, desabala da carreira ao encontro de Jesus. Já Maria continuou sentada, diz a palavra de Deus. Fez as mesmas perguntas, disse as mesmas coisas que Marta disse a Jesus, Maria disse. Mas a gente percebe, até pela narrativa do texto sagrado, que o comportamento, o temperamento e o jeito de falar foi diferente de Maria com Jesus. Não é? Sem o desespero, sem, enfim, a perturbação que tinha tomado conta de Marta. Por isso que nesta oportunidade eu quero vos falar daquele que está prestes a ser comemorado, apesar de não se ter uma precisão exata de quando ele nasceu, há muita especulação, não vou perder tempo com isso, porque isso não nos leva a lugar nenhum. Até porque já disse uma nota hermenêutica que conjectura gera margem para heresia. Então não vamos aqui sequer ventilar esse tipo de coisa. Eu quero vos falar de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, o autor e consumador da nossa fé. Quero vos falar de Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que está sendo adorado e venerado por nós nessa noite. Será que você pode dizer uma palavra de elogio a Jesus aí? Será que você pode dizer mais alto uma glória para Jesus aí? Diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim.
estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Primeiro lugar, já que nos dispomos a falar de Jesus, necessário ser bem categórico, ser bem explícito em dizer que Jesus Cristo não é um espírito evoluído, em dizer que Jesus Cristo não é nenhum espírito de luz, como se fosse uma entidade do bem. É importante dizer que Jesus, ele não é, vamos conceituá-lo apenas como um revolucionário histórico, como alguns até nomeiam. Jesus não é necessariamente nenhum líder religioso, como muitos que a gente tem conhecimento por aí da história. É importante pontuar que Jesus Cristo é o Emanuel. E o que é ser o Emanuel? A tradução diz: Deus conosco. É importante pontuar que Jesus é Deus entre nós. Amém, amados? Em João capítulo 1, a palavra de Deus nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aí é exatamente a manifestação do Emanuel conosco. O Verbo, que é Deus, versículo 1 de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fazendo carne e habitando entre nós. Aí está o cumprimento, louvado seja Deus, da profecia através do profeta Isaías, que foi quem disse que a virgem conceberia e daria à luz um menino, e o seu nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, exatamente por Jesus ser Deus, que é a Ele, louvado seja o seu nome, que se sujeita aos demônios, que se sujeita às forças da natureza, que se sujeita às enfermidades, que se sujeita a todas as coisas. Como disse o apóstolo, que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus, porque Jesus é Deus. Aleluia. Amém, amados? Ele é o soberano, ele é o todo-poderoso. Aleluia. Ele é o criador do céu e da terra, como disse João no seu evangelho. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Foi ele quem trouxe à existência o que não existia, Jesus Cristo. E por que, pastor Amaro, ele se chama Jesus, sendo ele Deus? Se bem que Deus também não é nome próprio. Deus é título de grandeza, de soberania. Se fala aí de deuses, claro que obviamente com letras minúsculas, né? Porque é o maior daquela área, daquele assunto, daquele aspecto, né? Mas aí não deve ser
adorado, não deve ser venerado por nós, por ninguém. Até porque o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, é o Deus cujos céus manifesta a sua glória e o firmamento, a obra das suas mãos. E este Deus, ele é, aleluia, um ser, ele é uma pessoa, glória ao nome de Jesus. E esta pessoa que é Espírito, assumiu forma humana. E é essa forma humana que recebe o nome de Jesus. É fácil, porque Deus é Espírito, não é? E o Espírito nós não podemos ver, não podemos tocar. Lucas diz que e Jesus diz em Lucas que o Espírito não tem carne e osso. E como Espírito, João diz que Deus também nunca foi visto por ninguém. Mas aí Deus assume forma humana. É ele vindo à terra em forma humana. Isso, a concepção do Emanuel acontece exatamente nessa manifestação miraculosa quando Maria, a Virgem, ela é concebida pelo Espírito Santo. Luiz Carlos falou aqui de um ser dentro da barriga da mulher de 3 meses, que já é uma criança bastante evoluída. Não é? 3 meses, já tem uma formação, não é? Já está bem desenvolvido, Quem é mãe aqui, a outra já está muito grande, aleluia, né? Bendito é o nome de Jesus. A barriga já está maior do que a do pastor Amaro, aleluia. Oh, glória a Deus, né? Jesus já está formado ali, né? Amém? Jesus, a manifestação do Emanuel se dá ali, no ventre de Maria. Louvado seja o nome do Senhor. E quando José quer deixar Maria em secreto, o anjo diz para ela, não, recebe como tua esposa, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Ela dará luz ao menino e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus, que é o nome da humanização de Deus, da encarnação do Verbo. O nome significa Salvador. Porque Jesus é Deus vindo salvar o homem. É um segundo Deus, pastor? Não. É o mesmo Deus manifestado em forma humana, como depois ele se manifesta sobre ele mesmo em forma corpórea de pomba. Aí você diz, mas pastor, e como é que pode? Ah, você não sabe? Para o meu Deus, nada é impossível. Oh, glória ao nome de Jesus. E pode. Mostre o negócio para ele que não pode. Aleluia, não há problema que ele não resolva. Não há doença que ele não cure. Não há necessidade que ele não supra. Aleluia, dá glória, irmão, porque para ele nada é impossível. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Ele é Deus. Ele é o Emanuel, é Deus em carne conosco. O nome de Jesus significa Salvador. Amém, amados? E como homem, aí ele se manifesta forte, determinado, resiliente, como disse o irmão Luiz Carlos aqui, ele passa por todas as tentações, resiste, não cede. Por isso que o pecado não tem poder sobre ele, e muito menos a morte, porque o agrilhão do pecado é a morte, e não tem poder sobre ele. Ele entrega a vida dele, 3 dias depois ele torna a tomá-la, e diz, todo o poder foi me dado em cima no céu, e embaixo na terra. Amém, amados? É por isso que, quando a gente ora pelo enfermo, a gente diz, a enfermidade sai em nome de Jesus. Quando a gente se depara com alguém endemoniado, a gente diz, saia em nome de Jesus. E tudo obedece. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que são arrogantes, prepotentes, soberbos, e não querem nada com Jesus. Não querem nada hoje, não querem nada agora. Mas vai chegar o dia que está escrito que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Amém, amados?
todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Por que Cristo? Porque Cristo significa ungido, enviado, e Jesus, ele é esse enviado, humanamente falando, divinamente falando, né? É Deus que se faz homem e vem habitar em nós. Vai com a missão. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10, é como se fosse Jesus falando, ele diz: sacrifício e ofertas, oblações pelo pecado não quiseste, ó Deus, mas eis-me aqui para fazer a tua vontade. Aí você não entende, porque, poxa, pastor, como é que Jesus fala com Deus? Então não são dois, a gente fica com uma confusão. Você nunca já se viu falando sozinho, não, com você, não? Ninguém aqui nunca falou sozinho consigo, não? Ninguém nunca falou sozinho. Bom, então, se já falou um dia sozinho com você, fica mais fácil de entender. Amém? Na frente do espelho, ou sem ser na frente do espelho, ficar vermelho, a cara sem vergonha. De repente, você já diz isso com você mesmo. Né? Então, pronto. Fica mais fácil entender. Por isso que nós não somos seguidores da teologia da Trindade. Nós somos monoteístas, porque a gente aprende até na escola, né, já garoto, que politeísmo é crença em vários deuses. Monoteísmo é crença em um único Deus. E só existe um único Deus, que é digno de honra, glória e louvor. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Por que Nazaré, pastor? Porque Nazaré é a cidade onde ele foi criado. Ele nasce em Belém, mas é criado em Nazaré, Lucas capítulo 4. E como havia muito Jesus na época, Jesua, Josué, são nomes derivados, ou o nome Jesus se deriva deste nome, né? Para se diferenciar qual era o Jesus que estava chamando, aí se dizia o lugar onde nasceu, se criou. Aí Nazaré, de Nazaré, porque ele foi criado em Nazaré. Nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. O Nazaré, né, porque não torna o nome dele poderoso, mas dá uma identificação. Dá uma identificação a que Jesus estamos nos referindo. Não é o Gabriel Jesus, não é? Não é o Jesus que já foi treinador de um time brasileiro. Temos de Jesus. Aí você, em nome de Jesus, que foi técnico do Flamengo, sai, o demônio não vai sair. Em nome de Gabriel, Jesus, enfermidade, a enfermidade não vai sair. Mas invoca Jesus Cristo de Nazaré para tu ver o efeito na tua vida. Aleluia. Invoca Jesus Cristo de Nazaré para tu ver o efeito na tua vida. É só indicativo de quem estamos nos referindo. É como eu já sugiro mais uma vez, que quem vive escrevendo no Zap, vive escrevendo no Face, vive escrevendo no YouTube, quando for falar de Deus, escrever Deus, ô irmão, vai lá naquela teclazinha do celular, caps lock, é onde bota as letras para maiúsculo, e bota D, maiúsculo. Quando você se referir ao Deus do céu, ao Deus da glória, custa nada, que deixa de preguiça, irmão, vai lá no caps lock. D é Deus, Deus maiúsculo. Irmão, nome de Deus, aí bota Deus minúsculo. Eu digo, então esse Deus aí não é o Deus que eu estou servindo, adorando, não é o Deus do céu. É fácil. Só para dar indicativo de quem nós estamos nos referindo. Amém, amados? Então, Jesus é esta pessoa, este ser extraordinário. Os demônios sabem tanto, irmão Luiz Carlos, que quando Jesus se deparou com o homem gadareno, que tinha uma legião de demônios, e eles levam aquele corpo até Jesus, mas levam para reverenciar Jesus. Não é? Eles levam para reverenciar Jesus. Chega, que temos nós contigo, ó Filho do Altíssimo. Aí Jesus manda eles calarem a boca, porque eles sabiam quem era Jesus. Porque os demônios são anjos expulsos do céu. São anjos que perderam a glória celestial. E eles sabiam com quem estavam lidando. Ah, pastor, então por que Jesus mandou os demônios calarem a boca?
Porque Jesus não queria que a humanidade conhecesse ele como Deus por uma verbalização ou manifestações diabólicas. Porque senão, como aconteceu lá na frente, mesmo sem Jesus permitir que eles falassem, acusaram Jesus de ter impacto com Beelzebu. Aí Jesus os repreende, porque Jesus queria que os homens conhecessem a sua deidade, ou seja, que ele é Deus, através das suas palavras, através, inclusive, dos seus feitos, através dos seus ensinamentos. Quando Filipe, por exemplo, perguntou a Jesus, aliás, disse a Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus disse, não vedes que o Pai está em mim? Que eu estou o Pai, que o Pai está em mim? Vede, pelo menos, pelas palavras que eu vos tenho falado. Então, Jesus, ele é conhecido exatamente como Deus, porque as suas palavras não hão de passar. Passa-se céu e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. E as suas palavras são mais penetrantes que espada afiada de 2 gumes. Amém? Disse o apóstolo no caminho de Emaús, quando ele falava, o nosso coração tremia. Já diziam os intelectuais sacerdotes e sumos sacerdotes da época, ele fala como quem tem autoridade. E através dos feitos disse Nicodemos, ou foi Cornélio, agora eu me confundi, mas disse assim, ninguém faz esses milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi Nicodemos? Pronto. Nininha está dizendo aqui que foi Nicodemos. Eu não lembro agora, mas está me lembrando aqui. Ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Jesus em todo momento estava mostrando a sua deidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele leva a sua natureza humana até os 33 anos de idade, quando morre. Mas a morte não o detém, ele ressuscita ao 3º dia. Louvado seja Deus. E como já dissemos, ele declara que todo poder lhe foi dado em cima no céu e embaixo na terra. Então é esse Jesus que nós devemos estar celebrando, não só no mês de dezembro, mas todo o tempo e o tempo todo. Por isso que a gente está aqui todas as quartas-feiras congregados, mas é por isso que também em casa, no trabalho, na escola, no cursinho, na faculdade, onde quer que a gente chegue, onde quer que a gente passe, a gente está ligado no céu, adorando, louvando e engrandecendo a Jesus Cristo. E esta ligação com Ele é o que nos dá força para vencer, para superar, para resistir o mal, a tentação e sermos vencedores e sermos vitoriosos. Amém, amados? Que Jesus esteja cada vez mais no centro das suas atenções, durante todo este ano que se encerra, durante todo o ano que está aí às vésperas, que Jesus esteja no centro das tuas atenções, todo dia e o dia todo, para que você possa ser uma pessoa vencedora, uma pessoa vitoriosa. Amém, amados? Deus nos abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nininha?